de Deus, estamos iniciando mais um Papo de Crente podcast, aqui pela Igreja do Evangelho Quadrangular Avenida, no bairro Grama. E para isso, hoje nós trouxemos um pastor, já conhecido de longas datas nosso aqui, para aprender com ele algumas coisas importantes sobre escatologia, como que Jesus chegou na vida dele. Então, pastor Valdeli, seja bem-vindo ao nosso Papo de Crente podcast. Obrigado, irmão Marcos. É uma alegria, um prazer muito grande poder estar aqui para estar trocando algumas experiências, né? Porque a trajetória do cristão, ela se constitui em experiência com Deus, experiência com o seu próximo, experiência com a obra. E por isso nós estamos aqui para a glória de Deus. E com a ajuda do Espírito Santo, procuramos fazer o melhor para o Senhor Jesus. Amém? Amém. E uma pergunta que a gente faz para todos os convidados que estão aqui no nosso Papo de Crente é: como que Jesus chegou na casa do pastor? Como que Jesus entrou na vida do pastor? Então, irmão Marcos, a experiência ela é maravilhosa, porque quando a Bíblia se fala, né, quando a Bíblia fala de misericórdia, amor, nós com certeza nós lembramos de Deus, né? Porque Deus ele é amor, Deus é misericordioso, é justiça. Então, a minha trajetória cristã é como algumas pessoas, né, às vezes não entendem que nós temos o antes de encontrar com Jesus e o após, né, após encontrar com Jesus. Então, eu quero até citar um exemplo na Bíblia, que é Saulo, né? Saulo, ele aparece na palavra de Deus, consentindo ali, né, com a morte de Estevão, no capítulo 6. Mas, quando chegamos no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o encontro que ele teve com Jesus. E não é diferente com todos aqueles que são escolhidos de Deus. Porque a Bíblia fala que todos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que acontece é o seguinte: a pessoa, quando ela ouve a palavra de Deus, quando ela tem a oportunidade, ela não pode desprezar a oportunidade que Deus está concedendo. Por quê? Pode ser única. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, antes de conhecer Jesus, antes de Jesus entrar na minha vida, eu passei uns altos e baixos. Eu era uma pessoa muito oprimida, era uma pessoa que era viciada no álcool. Então, eu rodei esse país quase todo em cima de ônibus, né, de viagem, caminhão, carreta. Então, o diabo oferece muitos pratos, né, na estrada. Então, na estrada a gente adulterava, a gente fazia tantas coisas, né, que não condizia com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, numa dessas viagens, uma dessa jornada, né, de trabalho, estava carregado de papelão ondulado, para descarregar lá na cidade de Goiânia, né, no estado de Goiás. E esse dia foi o dia 1º do mês. Não me lembro qual ano, qual mês, mas o que me marcou para mim que foi o dia 1º, né? Porque todos nós temos o primeiro dia, né, de experiência com Deus, de encontro com Jesus. Então ali estava com 2 chapas para descarregar aquela carga lá, fazer aquela entrega. Mas eu era uma pessoa, irmão Marcos, que eu era muito oprimido. As 10 palavras que saíam da minha boca, não aproveitava meia. Porque só falava besteira, uma pessoa muito estressada, sabe? Era só Jesus mesmo, né? Para ter misericórdia da vida da gente. Então, o que acontece? O dono dessa firma que eu estava lá para estar descarregando, fazendo essa entrega, ele chegou, já estava lá, viajei o dia inteiro, quase a noite inteira para poder chegar lá, para fazer essa entrega. E lá na rua mesmo, eu com o chapa, já desamarramos, aí só deixamos na cantoneira ali amarrado, né, para poder descarregar. E o dono dessa firma, ele era pastor, não sei também de qual congregação que é. Mas ele chegou com toda a educação, né? Você vê a diferença de uma pessoa que serve a Deus e a pessoa que não serve, daquele que está na presença de Deus, daquele que não está, daquele que Jesus já entrou na casa dele, na vida dele, e aquele que Jesus está batendo a porta.
Então Deus estava usando esse pastor como instrumento para poder estar me alcançando. Mas nós sabemos que a obra de Deus, ela tem um tempo determinado para todas as coisas. E aí ele fez um convite para mim e para os dois chapas que estavam comigo lá, para ter um pouquinho de paciência, me explicou tudo, né? Porque hoje é dia 1º, o primeiro dia do mês, e eu tenho um voto, eu tenho uma aliança com Deus. Eu não faço uma embalagem na minha empresa, na minha firma, sem antes prestar esse culto em ação de graça. Mas por que eu faço esse culto em ação de graça todo dia 1º de cada mês? Para que Deus abençoe os colaboradores, fornecedores, os clientes, abençoar a empresa, abençoar a minha vida. Então, é uma forma dele também estar evangelizando. Então, naquele dia 1º, Deus ele tinha marcado, porque Jesus ele queria entrar na minha casa como ele entrou na casa de Zaqueu. Então, foi uma experiência, assim, sabe, inédita, que as pessoas precisam passar por isso para a pessoa realmente saber, ter testemunho para poder estar contando. Então, foi uma batalha espiritual muito grande, porque eu ouvi uma voz do lado de fora dizendo no meu ouvido: vai não, isso aí não vai rolar nada, isso aí é só coisa de crente mesmo, aquela coisa tudo, né? Mas quando Deus tem um propósito, não adianta você relutar, não adianta o diabo tentar impedir, que ele vai cair por terra mesmo. E ali eu fui participar daquele culto, juntamente com aqueles dois ajudantes que estavam comigo ali, né? E era um galpão muito grande, me lembro muito bem, um galpão muito grande, e ali estava aquela roda, né, de pessoas que eram os funcionários da empresa, que participavam daquele culto. Era o momento que aquelas pessoas tinham com Deus, era o momento que eles cultuavam a Deus, era o momento que Deus estava trabalhando na vida de todos, estava ali presente. E não foi diferente na minha vida. Então participamos daquele culto, e os irmãos fizeram louvor, o pastor trouxe uma palavra muito abençoada, e quando estava terminando aquele culto, antes do encerramento, ele citou 3 versículos da Bíblia que fica marcado na vida de todo aquele que Jesus entra na casa dele, né? Temos exemplo de Zaqueu, temos exemplo de Saulo, né, que até o seu nome foi transformado para Paulo. Então, naquela oportunidade, irmão Marcos, ele citou esses 3 versículos, está lá em Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, que diz: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se vê para a justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação. Então, esse 3 versículos, ele entrou no meu coração como uma flecha, podemos dizer assim, dessa forma. No momento eu não estava entendendo, mas meu coração ardia, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Então eu comecei a sentir algo diferente, coisa que eu nunca tinha sentido. Foi uma experiência inédita, sabe? Única, singular, uma coisa que realmente impactou a minha vida de uma forma positiva. E ali ele fez uma pergunta: quem gostaria de receber Jesus como Senhor? Após ele citar esses 3 versículos que eu acabei de citar. E eu fiquei olhando e falei assim: você que quer receber Jesus como Senhor, dá um sinal, dá um passo, esse vai ser o sinal. E eu olhava para os chapas, né, para os ajudantes que estavam comigo, olhava para as pessoas e não estava entendendo muito bem. Ele disse: olha, aceitar Jesus não é você trocar de religião, é você dar liberdade para que Deus adentre na sua casa, na sua vida, e comece a fazer uma mudança, uma transformação. E eu olhava, e aí eu comecei a ouvir uma voz no coração, diferente daquela que eu estava ouvindo, né, do lado de fora, aquele sopro nos meus ouvidos. E no coração falava: eu sou Jesus que derramei o meu sangue na cruz,
passei por toda a humilhação para poder te dar vida, vida com abundância, para poder te curar, te libertar. Foi uma coisa, sabe, uma experiência que marcou, está marcada na minha vida. E aí o que acontece? Eu olhava e as pessoas não davam passo, eu peguei e dei aquele passo. E esse passo significa o primeiro passo que nós damos para Jesus. Porque quando nós damos um passo para Jesus, ele começa a nos carregar no colo. E ali, os irmãos levantaram a mão, começaram a glorificar a Deus, e eu pensei, agora esses irmãos estão ficando tudo maluco, tudo doido. Mas não é. Era uma coisa que eu não tinha experiência. Era coisa que não fazia parte da minha vida, que era participar de um culto realmente ao Senhor. Então, são experiências que a gente vai agariando na nossa trajetória de vida a partir do momento que Jesus ele entra na nossa vida. Então, como eu disse antes, né? Todos nós temos o antes e temos o depois. Saulo, ele consentiu com a morte de Estevão, ele perseguiu a igreja, ele fez tantas barbaridades, tantas coisas. Mas por quê? Porque não tinha conhecimento da verdade de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado na casa de Saulo. Mas no capítulo 9 ali de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a convenção de Saulo. Ou seja, o próprio Jesus, ele desce, né, como um esplendor de luz, e diz que a sua comitiva cai com o rosto em terra, e quando ele levanta, né, ele está ali com o rosto em terra, ele começa, né, a ouvir uma voz, e dizer, né, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele começa, né, a dialogar, começa a interagir com o Senhor, porque a obra de Deus, irmão Marcos, não é por força nem por violência. A pessoa, quando ela abre seu coração, quando ela crê na palavra, com certeza o Espírito de Deus ele começa a fazer uma obra. E essa obra, ela começa a partir do coração, tem que partir do coração do ser humano. Se não partir do coração, o Espírito Santo de Deus ele fica impossibilitado de realizar qualquer obra na vida de uma pessoa incrédula. Então ali, Saulo ele se converteu, porque Saulo, porque me persegue. Ele falou, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro para ti é caustar, né? Ou seja, lutar contra os aguilhões, né? E o que me chama a atenção de Ananias, né, nesse texto, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que Ananias questionou o Senhor, né? Quando Deus fala para ele, olha, você vai lá na rua direita, né? Você vai na casa de Ananias, você vai procurar por Saulo lá de Tarso. E ele questiona, Senhor, mas esse homem aí é perigoso, é um perseguidor do teu povo, dos teus servos, né? Dos discípulos. E ele fala, vai porque este é para mim um vaso escolhido. Então tem muitos vasos, irmão Marcos, escolhidos, né, de Deus, que ainda estão perdidos neste mundo tenebroso, que Jesus quer adentrar na vida dele, na casa dele, quer fazer essa transformação, quer fazer morada, quer mudar a situação dessa pessoa, independente, né, da circunstância que ela está vivendo, estado social, né, qualquer coisa, né? Não importa a forma que as pessoas se encontram. O que importa é que Deus está trabalhando por meio do Espírito Santo e por meio da sua igreja para que essas pessoas tenham conhecimento da verdade. Então, Paulo ele se converteu, Saulo ele se converte, até o seu nome é trocado. E ele foi um grande homem de Deus, né? Um dos maiores escritores da Bíblia. Para mim, né, eu considero ele como, eu tenho uma referência muito grande a respeito do apóstolo Paulo. Então, antes de Jesus entrar na minha vida, né, foi dessa forma. Era vício, era prostituição, era coisa. Teve uma vez que me pegaram eu desmaiado no ponto do ônibus ali na Rui Barbosa. Trabalhei a noite inteira, nessa época eu trabalhava na Quinete, aí saímos com uma turma de amigos para beber, né, amigo entre aspas, e ali nós bebíamos tanto que eu saí de si mesmo, né? Desmaiei, todo mundo foi embora, eu fiquei ali, me pegaram, me levaram lá para o pronto-socorro. Quando eu acordei, eu estava amarrado com aquelas gases, né? Com o soro todo vomitado, sujo, fedendo. Então era um sofrimento muito grande antes de Jesus fazer parte da minha vida. Mas eu glorifico muito a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo privilégio e oportunidade
porque Deus ele me chamou e eu não rejeitei a oportunidade que Deus estava me chamando. Naquela oportunidade que Deus estava me chamando, eu comecei a meditar. O Espírito Santo de Deus começou a trazer à minha memória toda a minha trajetória até aquele primeiro culto ali. Então era um sofrimento terrível, porque eu deitava para dormir, era só pesadelo, né? E o dia que eu falava assim, hoje eu não vou beber, o dia que eu bebia para passar mal mesmo e tudo. E nessa trajetória toda, antes de chegar até esse culto lá em Anápolis, o que acontece? Eu tive um irmão, nós perdemos ele através de um suicídio. Ele era cabo da polícia militar, ele estava dentro do Turuna do Riachuelo, estava lá bebendo, e ele tirou a arma da pochete, colocou na cabeça e se matou ali. Então eu já tinha participado desse culto, lá em Anápolis, mas entre o chamado de Deus mesmo para me vir para a sua casa, para a sua presença, aconteceu algumas coisas ainda, que foi a morte do meu irmão. Isso marcou demais, não só a minha vida, mas toda a nossa família. E tem uma filha hoje, irmão Marcos, ela está com 34 anos, ela é farmacêutica, ela é do Albert Seib. A Fabiana, ela tinha 7 anos de idade, quando ela saiu com a irmãzinha, morava ali no Bandeirante, foram lá no açougue, no mercado, para comprar alguma coisa para fazer para o almoço na casa da irmã Sônia lá. Eu chamo ela de irmã, né? Aí o que acontece? Foi no dia que estava distribuindo aquelas balas de código do caminhão. Amém? E essa irmã pegou esse saquinho de bala para minha menina, com 7 anos, ela chupou aquela bala. Lembro que foi numa sexta-feira. E nessa sexta-feira eu estava chegando de Belo Horizonte, eu era motorista já da útil, da aviação útil. Estava chegando, cheguei em casa umas 10 horas da noite, mais ou menos. E quando eu cheguei em casa, eu até assustei, falei, poxa, casa toda acesa, uma hora dessa, porta aberta, uma falação terrível, mas será que aconteceu alguma coisa? Com certeza estava acontecendo. A Fabiana, a partir do momento que ela chupou aquela bala de código do caminhão, aquelas balas foram consagradas no terreiro. E ela ficou possessa por um demônio de 7 anos de idade. Demônios que atuam na vida de criança, né? Exumeirinho, Carlinho, e vai por aí fora. Não vou entrar nesse mérito agora, não. Mas aí o que acontece, irmão Marcos? Aí eu cheguei, eu mesmo levei ela para o hospital. Passamos a noite inteira no hospital, os médicos viraram do avesso, não encontrava nada. E ela não abria os olhos, não falava, não alimentava, não bebia água. E foi uma coisa terrível, porque filho, você tem 4 filhos, você sabe, né? O que representa o filho na nossa vida. Estou falando de pai que ama mesmo, né? Pai que tem preocupação, que quer doutrinar os seus filhos, quer ensinar os seus filhos. Então, é dessa forma. E eu não me disposto para poder pegar a Fabiane e levá-la para o hospital. Passei a noite inteira com ela lá. E, por final, os médicos falaram que estava com meningite. Chegou até a tirar líquido da espinha dela, né, da coluna, para poder fazer exame. Mas não era. Mas louvo a Deus pelo pastor Geraldo Pena, que foi o homem que foi usado por Deus para poder estar orando pela minha filha, e uma oração que esse homem, realmente Deus fez para ela, o Senhor já libertou. Ela já voltou, né? Bem de saúde, tranquila, já pedindo água, com fome, me abraçando, me beijando, e aquela coisa toda. Então são coisas que às vezes você não entende o mover de Deus. Então, naquele culto, irmão Marcos, lá em Anápolis, eu tinha recebido Jesus como Senhor. Mas a Bíblia diz que há um tempo determinado. É Deus que chama no momento dele, na hora dele, e ele permite algumas coisas para que a gente, né, a ficha caia e a gente vê que a gente precisa mesmo de Deus. Que nós precisamos chegar até Jesus para que ele chegue até a nós. Então, eu fiquei ainda 4 anos ainda, levando a minha vida de conformidade que eu estava levando.
Mas há 4 anos eu já tinha confessado Jesus como Senhor da minha vida, né? Da minha alma e do meu espírito. Então aconteceu a morte do meu irmão, a possessão da minha filha com 7 anos de idade, mas eu louvo a Deus, porque foi através de tudo isso que Deus ele começou a formatar, né? Ou melhor, ele começou a realizar a obra na minha vida. Então, a partir dali, que a minha filha foi liberta, aí a família começou toda a ir para a igreja, eu ainda continuei ainda na bebida. E toda vez que a Fabiana me chamava para ir lá, o papai, vão lá no culto, eu já estou lá louvando, vão lá para o senhor ver. Ah, vocês podem ir, fica à vontade, tá? Não esquenta a cabeça comigo, não. Deixa eu tomar minha cerveja, minha cachaça, deixa eu ficar por aqui mesmo, na minha, e fala com o pastor lá para mandar um dinheiro para mim, que eu estou me durando, né? Porque quando a pessoa gasta o seu dinheiro, irmão Marcos, naquilo que não é pão, como diz a palavra de Deus, ou seja, em vício, prostituição, essa coisa, a pessoa não prospera de jeito nenhum. Então, eu estava sempre realmente no vermelho, sempre, né, passando, vamos dizer, necessidade. Mas aí o que acontece? Através, então, da libertação da minha filha, eu comecei na igreja. E toda vez que ela me chamava, melhor dizendo, né, que ela me chamava, eu já começava a brigar com a mãe dela, né? Ó, você para de ficar falando para a Fabiana, ficar me chamando para ir para a igreja, porque eu não quero ir para a igreja, não. Mas a obra de Deus, querido, ela é perfeita, ela é boa, é agradável. Aí o que acontece? Toda vez que eu falava com ela, hoje eu vou, o diabo ele mandava um mensageiro, as pessoas que viviam comigo. Mas eu me lembro muito bem que numa quarta-feira, eu cheguei de viagem, lá na aviação útil, na mesma linha de Belo Horizonte, cheguei em casa às 5 horas, dormi até 9 horas. Quando eu acordei, estava entrando no banheiro, ela virou para mim assim e falou assim, papai, o senhor está de folga hoje? Eu falei, sim, filha, eu estou de folga. Ela apontou o dedinho assim para mim com toda a autoridade, mas com toda a autoridade mesmo, falou assim, então hoje, em nome de Jesus, o senhor vai comigo na igreja. E quando realmente na hierarquia espiritual, o nome de Jesus está acima de todo nome. Então o que acontece? Ela repreendeu, pequenininha, Deus usou ela para repreender aqueles demônios que interagiam na minha vida, que me oprimia, me escravizava. Ela repreendeu em nome de Jesus. Ela dizendo, né, hoje o senhor vai conosco. Ela profetizou, hoje o senhor vai conosco na igreja. E eu fui. Cheguei lá, irmão Marcos, a palavra de Deus foi uma vara na mão do pastor. Porque Deus, ele, né, a Bíblia fala, né, lá no Salmo 23, que a sua vara, né, ela me consola. A sua vara e o seu cajado me consola. Então, o que acontece? A palavra de Deus foi a minha vida em todos os sentidos. Eu pensei, poxa, essa mulher já veio falar da minha vida para esse homem. É porque a gente não sabe, a pessoa que ainda não tem Jesus na sua vida, na sua casa, a pessoa que Jesus ainda não entrou na sua casa, na sua vida, são pessoas realmente ignorantes espirituais. Eu não sabia que Jesus, que o Senhor, né, o Espírito Santo era onisciente. E a onisciência de Deus, antes que saia, né, uma palavra dos nossos lábios, ele já tem a resposta, já sabe. Então, Deus começou a usar o pastor Geraldo para mostrar a minha vida como estava, né, em todo sentido. E eu caí na real. Falei, poxa, eu confessei Jesus lá atrás como Senhor e Salvador, e até agora ainda não decidi realmente mergulhar nas águas do Espírito, entregar minha vida na totalidade para Jesus. Então, veja bem, naquela noite, e o pastor Geraldo pregando, ele falava, ó, Jesus cura, liberta, salva e batiza com o Espírito Santo. Eu, na minha ignorância espiritual, irmão Marcos, eu disse, olha, como é que Jesus está aqui? Eu não estou vendo. Mas eu peguei e falei, olha, se o senhor está aqui, eu não estou te enxergando, mas se o senhor está aqui, o senhor pega a minha vida, faça dela o que o senhor quiser fazer. O senhor está falando que o senhor cura, liberta, salva e batiza com o Espírito Santo. E que o senhor está em nosso meio, Espírito e verdade. Mas não estou te enxergando, não estou te vendo. Mas se o senhor está aqui, a minha vida
estou entregando em tuas mãos para o Senhor fazer o que o Senhor quiser fazer. Foi isso que eu pensei. Não quero nem saber, mas é hoje e agora. E eu senti uma mão vinha assim na minha careca, que eu sou calvo desde 26 anos de idade. Aí eu comecei a flutuar, senti assim meio, como que eu vou dizer? Aéreo. Meio aéreo, né? Achando que eu estava meio cambaleando. E eu pensei, falei assim, agora eu vim na igreja, eu estou passando mal. Mas eu vim entender uns dias depois, através de um cunhado meu que era pastor Valdir, conversando com ele, ele falou assim, olha, a Bíblia lá em Mateus 11, 28, 29, 30 diz assim, vinde a mim todos vós cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Preste atenção agora, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, naquele momento que eu dei liberdade a Deus para ele entrar realmente na minha vida, que eu rasgo o coração para Deus, ele adentrou na minha vida. Foi por isso que eu senti aquela, né, vamos dizer assim, né, que eu me senti cambaleando, né, meio bambo. Mas por quê? Porque Jesus ele tirou o fardo pesado e colocou o fardo leve. Então, a partir daquele momento, começou um processo de transformação na minha vida. Porque até então, aceitei Jesus, mas ainda não tinha decidido entregar para Jesus. Mas naquela noite, quarta-feira, na igreja, ao qual fui, né? E quando eu saía para a igreja, tinha os colegas, entre aspas, né, que viviam comigo, já chegou assim, copo de cerveja na minha cara, com a Bíblia assim debaixo do braço. Isso aí é pouco de palha, cara. Isso é dos nossos. Você deve com a gente toma um tira-gosto, faz isso, faz aquilo. E eu disse para eles, olha, eu sei em quem eu tenho crido. E vou estar orando para que Deus esteja também fazendo a obra que Ele realizou na minha vida. E ali aquelas pessoas, tudo, foram saindo da minha vida, né? Mas, então, me marcou demais, porque já saí naquela noite da igreja, irmão Marcos, nunca mais entrou álcool na minha boca. Com 20 dias, tinha um batismo na igreja. E eu disse, eu vou me batizar. E as pessoas mais próximas de mim, como família, você está doido, você começou a ir na igreja, agora já vai se batizar? Mas eu conheci Jesus, eu tive um encontro realmente com Jesus, e Jesus ele entrou na minha casa como entrou na casa de Zaqueu. Entrou na vida de Zaqueu e transformou. Imagina comigo, irmão Marcos, Zaqueu. Zaqueu era um homem que ele cobrava impostos, né? E ele sempre comprava mais. E ele fez riqueza ilícita. Mas quando Jesus entra na casa dele, o que acontece? Fala assim, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O que Jesus falou? Hoje vem salvação na tua casa. Então, todos nós precisamos abrir o coração para Jesus. Todos nós precisamos realmente buscar Jesus. Mas, infelizmente, existe uma batalha espiritual muito grande entre o bem e o mal. Um pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden, nós chamamos de pecado original, porque originou lá no Jardim do Éden a desobediência de Adão e Eva. Então, toda a humanidade foi destituída da glória de Deus. Hoje é por meio de Jesus que o nosso Pai vai resgatando. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, Jesus é o mediador dessa nova aliança. Então, quando a pessoa realmente tem a oportunidade de estar conhecendo Jesus, quando ela conhece uma pessoa, ou melhor, quando Deus leva uma pessoa até ela, para poder estar falando do seu evangelho, da sua palavra, do seu amor, a pessoa não deve realmente rejeitar. Mas, infelizmente, há esse confronto espiritual. E não há comunhão entre trevas e luz. Porque antes da minha convenção, pastor irmão Marcos, eu era uma pessoa que eu detestava crente. Se eu estivesse passando com uma carreta dentro de uma cidade, porque naquela época era fita cassete, né? E a gente comprava nos cursos, comprava aquela fita cassete sertanejo, de samba, de pagode,
Nem você ouvindo aqui, você enjoava, porque viagem longa de 3 dias, 4 dias, né, dentro de um caminhão. Então, o que acontece? Você ficava enjoado de estar ouvindo só aquelas coisas. Então, quando eu chegava na cidade, você colocava no FM. E quando caía numa FM evangélica, eu xingava, esbraguejava, você é doido, já tocava na mesma hora. Mas é Deus já querendo trabalhar na minha vida. E a gente não entende, o ser humano não entende, né? Que a obra de Deus é realizada através do Espírito Santo. Quando a pessoa ela ouve a palavra de Deus, ela acredita, ela crê na palavra de Deus, Deus ele começa a se aproximar dessa pessoa. Deus começa a trabalhar a vida dessa pessoa. Por quê? Porque Deus ele quer curar, libertar, salvar e batizar com o Espírito Santo. Deus ele não quer que essa pessoa ela vive uma vida dentro de religião, porque até, irmão Marco, dentro de terreiro de Umbanda, que banda, esse negócio, eu tenho uma irmã que foi de espírita de 18 anos, graças a Deus ela se converteu, hoje é uma mulher de fé, e ela sempre, você está com seus caminhos amarrados, você tem que ir lá no terreiro para receber um passe, e o negócio só complicava mais e mais e mais, né? Acho que uma vez eu te falei, né, que o capiroto lá me pediu uma vela amarela debaixo do bambuzal amarelo, mas Deus não deixou eu realmente oferecer essa vela amarela debaixo do bambuzal amarelo para essa entidade maligna. Então é através do conhecimento da verdade que as pessoas vão se convertendo, que as pessoas vão vendo realmente a glória de Deus, e essa pessoa ela vai passando por esse processo de transformação, como foi realmente a minha vida. Foi uma transformação total, né? Porque hoje as minhas palavras são palavras de edificação, hoje os meus pensamentos, né, são pensamentos bons, saudáveis. Quando vem algum pensamento maléfico, eu já repreendo em nome de Jesus, porque o diabo ele trabalha enviando os dados na mente da pessoa. Por isso nós temos que ter o capacete da salvação, para estar protegendo a nossa mente de todos os dados para mais do diabo, como a Bíblia fala sobre a armadura de Deus lá em Efésios capítulo 6. Então, irmão Marcos, com 20 dias eu desci as águas do batismo. E foi uma coisa que marcou muito a minha vida, porque naquele dia estava frio, estava chovendo, o batismo foi lá no Rio, lá em Goianá, e eu acordei, né, muito gripado mesmo, que naquela época não tinha fralda descartável como tem hoje, é aquela fralda de pano. Eu peguei uma fralda do meu menino caçula, do Flávio, que está com 29 anos hoje, para estar secando a secreção. Meus olhos pareciam que ia sair para fora. E as pessoas, né, os mensageiros do diabo, se está doido, olha a situação que você está, você vai descer as águas, você vai entrar naquela água gelada lá, olha só como está o tempo, olha só como está a tua saúde. Mas tudo isso o diabo estava usando para quê? Para impedir eu descer as águas do batismo. Mas quando a gente está determinado e Deus tem uma obra, não importa. A pessoa ela pode tentar se esquivar para onde ela quiser, assim como o profeta Jonas, né? Temos exemplo. Vai lá em Nínive pregar. O que Jonas faz? Vai tentar fugir da responsabilidade. Eu vou para Tarso, eu vou para Nínive. Você está doido, vou para lá para quê? Mas não teve jeito. Ele tentou se esquivar, pagou preço, voltou e foi fazer a vontade de Deus. Então é dessa forma. Mas Deus ele faz tudo com amor, tudo com perfeição, tudo é no tempo de Deus. E eu passei pelas águas do batismo. E sabe quem me batizou? O falecido seu sogro, pastor Vicente. Glória a Jesus. É um homem de referência também na minha vida, pastor Vicente, né? Então, naquela hora, o pastor Geraldo dando uma palavra lá antes do batismo, e eu chorava como criança. A alegria, né, foi uma coisa assim que me contagiou de uma tal forma que não tem explicação para as pessoas que não têm experiência com Deus. E ali, chegou a minha vez, o pastor Vicente me batizou. Ele me perguntou se eu cria que Jesus morreu na cruz para a remissão dos meus pecados, para poder me dar vida eterna, aquela coisa tudo. Eu falei, amém, creio. E
Naquele momento, falou, então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele me submergiu, que eu voltei à superfície, não tinha mais gripe, meus olhos estavam normal, era tudo seta do adversário. Para mim, não descer as águas do batismo. O que acontece hoje, irmão, com muitas pessoas que querem descer as águas do batismo, mas o diabo começa a colocar impedimentos, essa pessoa cede aos impedimentos, né? Olha para as barreiras e fala, intransponível, não consigo. Vou deixar para o próximo, vai deixando para o próximo. E não, mas estava decidido, porque eu tive realmente um encontro com Jesus. Eu refleti na minha vida antes e após começar a ter experiência com Deus. E eu vi que é muito boa. E eu falei, eu quero mais. Aquilo veio me dando, sabe, uma sede, né, de querer mais, mais e mais, mais. Então passei pelas águas do batismo. Aí, então a minha primeira experiência foi a minha libertação, que foi total. Foi numa quarta-feira. Eu ouvi a palavra, fiz prova com Deus, vai soltar aqui mesmo, só cura, liberta, salva e batiza com o Espírito Santo. Não quero nem saber, pega a minha vida e faz. E ele fez. Aí, passei pelas águas do batismo, a minha segunda maior experiência, batismo com o Espírito Santo, que está lá em Atos 2. Agora você imagina, uma pessoa que chega, realmente, o Senhor vai lá no mundo, tira, com 30 dias, batiza com o Espírito Santo. Olha só que obra maravilhosa e muito rápida que aconteceu na minha vida. Mas estou dizendo isso para dizer que eu sou melhor do que qualquer pessoa? De maneira nenhuma. Perante aos olhos do Senhor, todos nós somos iguais. Mas há uma diferença. Quando Deus ele olha para o ser humano, ele não olha como eu vejo, como você vê. Ele olha o quê? O interior da pessoa. Então ele sabe se aquele coração está contrito, está quebrantado, né? Ele sabe se aquela pessoa realmente ela quer. Então, eu quis realmente passar por tudo isso. Aí eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Foi a segunda maior experiência, né? A partir do momento que Jesus entrou na minha casa, na minha vida. Então, com 90 dias, irmão Marcos, eu já fui consagrado a diácono na congregação. E tinha as pessoas lá que já estavam lá desde o início e não era consagrada a nada, aí se levantaram contra mim, com inveja, né? Esse irmão já chegou aí e já está passando por tudo isso. Mas por quê? Porque quem me aprovou não foi o homem, foi Jesus. É o que acontece com muitas pessoas hoje, que ficam na igreja, mas elas ficam estagnadas, né? Paralisadas. Ela não dá liberdade para que Deus trabalhe, ela não deseja Deus, ela está ali como uma pessoa religiosa. Era o meu antes de conhecer Jesus. Eu ia no terreiro, eu ia na igreja católica, eu falava que era católico e não era nada. Então, o que acontece? Através do conhecimento da palavra, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Marcos, Jesus, ele me libertou, ele me curou, me transformou, entrou na minha vida e hoje estou fazendo a obra de Deus para a glória de Deus. O que eu tenho mais prazer hoje na minha vida é estar falando da palavra de Deus. Agora imagina, você me fez uma pergunta, eu estou aqui quase meia hora já dando testemunho, já pregando, de alguma forma tentando responder a sua pergunta. Então foi dessa forma que Jesus atentou na minha vida. E foi um processo muito grande de transformação, como Jesus transformou a água em vinho. É essa obra, irmão Marcos, que Deus quer fazer na vida de todo ser humano. Independente se a pessoa é homossexual, é lésbica, é traficante, é bandido, é terrorista, é caloteiro, é mentiroso, é idólatra, é religioso, não importa. É essa obra que Deus ele quer realizar na vida de todo ser humano. Encerrando a sua pergunta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, olha só a expressão do amor de Deus. Mas por quê que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho? Porque nós somos o ápice da criação de Deus, irmão Marcos. De toda a criação que você vê, né? Estrelas, sol, lua, né? Mar, tudo que você vê
não se compara o valor da criação como a nossa criação, como nós. Nós somos o ápice de tudo isso que Deus criou, nós somos mais importantes. Amém? Amém. E entrando no nosso assunto de hoje, eu queria trazer, assim como o pastor citou a vida do apóstolo Paulo. Paulo era um doutor da lei e mesmo assim perseguia Jesus, porque ele não entendia que Jesus era o Messias, aquilo que ele já sabia que havia nas Escrituras. E sabendo disso, hoje a gente pode colocar que muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não têm o entendimento da volta de Jesus, confunde o arrebatamento, confunde a segunda vinda de Jesus, confunde vários tempos escatológicos que tem na Bíblia. Tem pessoas que é pró-tribulacionista e outras são pré. Assim como eu creio que o pastor também é. E com base nisso, a gente temos visto que durante o período que nós estamos vivendo, há muita apostasia, há também muitas heresias sobre a volta de Jesus. Eu queria que o pastor, nesse momento, colocasse para a gente o que seria a segunda vinda de Jesus e o que seria o arrebatamento. Então, irmão Marcos, o que acontece é o seguinte: infelizmente tem muitas pessoas que não têm compromisso com a doutrina bíblica. O que é doutrina bíblica? Doutrina bíblica é a palavra de Deus que ela é ensinada em todo mundo. Doutrina bíblica é batida com o Espírito Santo, é o milênio, é a tribulação, é a volta de Jesus, tá? Tudo isso é doutrina bíblica, está contida dentro da palavra de Deus. Então, hoje, a falta de conhecimento de muitas pessoas religiosas, muitas pessoas que não têm aliança no sangue de Jesus, que às vezes dá até brecha, oportunidade para que o adversário venha desenvolver alguma heresia através de um sistema religioso. Então, a vinda de Jesus, ele já veio a primeira vez, ele foi crucificado, ele foi rejeitado, ele passou por toda a humilhação, mas era necessário tudo isso para que a palavra de Deus viesse se cumprir, porque no Antigo Testamento era por meio de sacrifício, né? Morte de animais, sangue aspergido, aquelas coisas todas, né? Mas Jesus, ele é o nosso porteiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a volta de Jesus, nós temos visto lá em Mateus 24, a partir do verso 3, lá em Marcos 13, lá em Lucas 21, tudo que fala sobre a volta de Jesus. Só que as pessoas não acreditam, as pessoas pagam para ver. Mas, como foi na época de Noé, irmão Marcos, vê que Noé, o pregoeiro da justiça, ele pregou 120 anos, ele construiu aquela arca juntamente com a sua família, e as pessoas zombavam. E hoje nós pregamos a volta de Jesus e as pessoas não acreditam. Mas por quê? Porque as pessoas estão cegas, estão surdas, né? E hoje existe um sistema religioso que tudo isso trabalha para impedir o conhecimento da verdade das pessoas encontrar com Jesus. Então, os sinais estão estampados aí. Você, quando abre um canal de televisão, você entra numa rede social, você vê terremoto, fome, as calamidades, né? Você vê pai contra filho, você vê a falta de amor, tudo isso é sinal da volta de Jesus. Então, nós estamos vivenciando a quinta era, certo? A sexta era, que é a da graça. A inocência, consciência, governo humano, promessa, lei e graça. Nós estamos na sexta era, tá? Ou sexta plenitude, certo? Então, o que acontece? A qualquer momento, a porta da graça ela vai se fechar como se fechou a porta da arca. Porque a arca era meio de salvação, né? Naquela oportunidade para as pessoas que acreditavam. Agora imagina que Noé pregou que ia vir um dilúvio, que Deus ia destruir toda a carne, mas a arca era um meio de salvação. Mas as pessoas não acreditavam. Elas estavam comendo, bebendo, se divertindo. Hoje não é diferente.
Hoje não é diferente. Os sinais, Deus ele tem mostrado através de sinais que Jesus está voltando, né? Mas as pessoas não acreditam. E o que me deixa triste, irmão Marcos, é que são pessoas que estão dentro da congregação, porque as pessoas que estão lá fora não têm conhecimento da palavra de Deus, das doutrinas bíblicas, do ensinamento da palavra de Deus, do conhecimento de Jesus. Então, a qualquer momento a trombeta ela vai soar, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Então, Paulo escreve à igreja lá de Tessalônica para dizer mais ou menos como seria o arrebatamento. Porque as pessoas cruzaram o braço, Jesus vai voltar, eu vou levar minha vida, então não preciso mais plantar, colher, não preciso fazer mais nada. Mas não é isso. Deus está dando a oportunidade para que todos se arrependam, cheguem com pleno conhecimento do Filho de Deus, sejam salvos. Então, a misericórdia de Deus ela é muito grande. Então, a qualquer momento, a porta da graça ela se fecha. E aí, entre a graça e o milênio, tem a grande tribulação, que são 7 anos. 7 anos de tribulação. Então, a primeira parte são 42 meses, os 3 anos e meio, são 42 meses. São de falsa paz, aonde as pessoas vão ser enganadas. Você vê que hoje, como que a nossa política, né, ela se encontra. Estou usando aqui só para você entender mais ou menos. E o homem fica colocando esperança no homem, né? Mas a Bíblia fala, né, que maldito o homem que confia no homem. Ou seja, eu confiar em você ou confiar em mim mesmo, né? Então, as pessoas hoje, elas vivem cheias de expectativa, né, no homem. Vai entrar um governo, vai melhorar. Mas não, tudo isso já é realmente bíblico, tudo isso já é realmente um preparo para o governo do anticristo. Então, nesses 42 meses, o anticristo ele vai enganar muitas pessoas. As pessoas vão ficar assim, esse é o político, é o governador, é o presidente que a gente estava almejando. Mas tudo isso é uma farsa para enganar as pessoas, para ele conseguir o seu objetivo, que é colocar a sua marca. Então, as pessoas que receberem a marca da besta, como diz no Apocalipse, no capítulo 13, diz assim, né, que aí já não tem mais jeito, já não tem mais salvação. Mas as pessoas, ela quer salvar a sua carne, a sua vida, né? Se a pessoa ela vem em perigo, ela faz de tudo para tentar se salvar, não é verdade? Eu acredito, né? Eu até penso dessa forma, eu não acredito, eu penso dessa forma, que tem muitas pessoas hoje que estão dentro da congregação, mas se colocam uma arma na cabeça da pessoa, né? Como foi na igreja primitiva, que era perseguida, era queimada, era morta através de espada, era queimada viva, né? Os pais da igreja. Se colocar hoje na cabeça de muitas pessoas, eles negam a fé. Então, imagina quando vier a grande tribulação, vier ali o anticristo disfarçado de um bonzinho, né? De um anjinho, e ali resolver as situações que até o momento, né, não conseguiu realmente ter a paz, a harmonia entre as nações. Tudo isso vai ter uma falsa paz, certo? Um falso, vamos dizer assim, para que as pessoas entendam melhor, um falso milagre, tá? Porque o diabo hoje também ele opera o falso milagre, né? Então, quando Jesus ele voltar, tem muitas pessoas que vão ficar para a grande tribulação, porque os primeiros 42 meses é 42 meses de falsa paz e de enganar a pessoa. O diabo ele quer enganar as pessoas. Então, a partir do momento que ele receber, né, ou alcançar, o melhor dizendo, o seu objetivo, receber a marca e conseguir marcar as pessoas, ele vai querer marcar a maioria possível. Então a pessoa vai estar em aperto, ela não vai nem poder nem comprar nem vender se ela não tiver a marca da besta. Hoje você vê que nós pagamos já a conta hoje pelo QR Code, código de barra, né? Você compra um produto hoje, você já vê ali que tem 3 listas, né? Tem um primeiro no início, no meio e no final. Ali entra o meio, que é a marca da besta, o número do seu nome. Está em Apocalipse no capítulo 13, né? Então, Marcos,
Tem muitas pessoas que, para salvar a sua vida, não querer passar em aperto e sofrer perseguição, ela vai receber a bênção. Pô, vou poder comprar, vou vender. Né? Não vou passar sede, não vou passar fome. Né? E Jesus veio, eu fiquei. Né? Mas aquelas pessoas que caíam a ficha mesmo na grande tribulação, falaram, não, isso aí é a obra do cão. Jesus, ele voltou, eu não fui arrebatado, porque eu não estava na posição, e aquela coisa tudo. Hoje a salvação é pela fé, mas a Bíblia fala, se um homem não nascer de novo, foi o que Jesus falou para Nicodemos, né, lá em João 3, se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o que acontece? A pessoa ela tem que nascer de novo, ela tem que amar, ela tem que perdoar, ela tem que ser um bom esposo, tem que ser uma boa, né, um bom esposo, boa esposa, bom filho, boa filha, né, um companheiro, né, um bom irmão, um bom amigo, tem que ter um testemunho realmente à altura, que Jesus é a nossa referência, é o nosso exemplo. Né? O que Paulo ele disse? Né? Que vocês sejam meu exemplo, assim como eu sou de Cristo. Né? Então, Paulo está falando, olha, eu sou o exemplo de vocês, mas o meu exemplo é Cristo. Ou seja, então ele estava dando a referência, né, de quem ele era, quem era o exemplo da sua vida. Então, esses primeiros 42 meses vai ser de falsa, né, de falsa paz, de propósito anticristo, de estar marcando as pessoas. Mas quando ele consegue alcançar o seu objetivo, o que é que ele faz? Ele quebra o pacto que ele faz com a nação de Israel. Aí vem a grande tribulação mesmo, ao qual diz em Apocalipse capítulo 9, quando vai buscar a morte, vai desejar a morte, e a morte vai fugir deles. Então, é um sofrimento que diz lá em Daniel, no capítulo 12, né, que nunca houve na história da humanidade. Só que as pessoas estão pagando para ver. Então, ali vai ser uma perseguição total. Aqueles que ainda, né, porque eu creio dessa forma, né, eu creio que o arrebatamento da igreja vai ser antes da tribulação, porque a tribulação é a justiça de Deus para o homem ímpio. Tá? É Deus que vai descer com a espada na terra para estar julgando o homem ímpio. Mas Deus está dando oportunidade. Ninguém vai ter desculpa de dizer, olha, eu não tive oportunidade. Hoje tem muitas igrejas abertas, tem muitos missionários que estão no campo. Deus está evangelizando nações, tribos e línguas. Então, o que acontece é que a pessoa precisa decidir para Jesus. Ela precisa receber Jesus como Senhor e Salvador para que ela não passe por essa grande tribulação. Nós sabemos que nós estamos aqui de passagem. Eu sempre gosto de falar sobre escatologia, porque escatologia é algo que vai acontecer no futuro ou em breve. E nós vemos aí que se passou 2 milênios, né? 2.000 anos. Mas para Deus é 2 dias. Para nós é uma eternidade, não é verdade? Mas para Deus é somente 2 dias. E as pessoas questionam, porque não entendem isso, que 1.000 anos para Deus é como o dia de ontem que se passou. Certo? Então, quando chegar na segunda etapa da volta de Jesus, aí vem a perseguição. As pessoas vão perder a vida, as pessoas vão ser perseguidas, mas as pessoas que querem a sua salvação ainda, porque já não é mais pela fé, já não é mais pela graça. A pessoa vai ter que perder a vida dela para ganhar a vida eterna. Então a pessoa ela vai ter que abrir a mão da sua vida física para ganhar a vida eterna. Então nós somos um ser tricotomista, né? Nós temos 3 unidades, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, que diz assim: e o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo, o vosso espírito, a vossa alma, o vosso corpo, seja plenamente irrepreensível para o dia do Senhor, ou seja, para a vinda de Cristo Jesus. Então, cada um tem a sua função. Então, a pessoa ela vai perder a sua vida, mas ela vai ganhar a vida eterna. Mas as pessoas que quiserem salvar a sua vida na grande tribulação, ela vai perder a vida eterna. Ou seja, ela ganha a vida física, mas ela perde a eterna. Então é melhor a pessoa perder a física e ganhar a eternidade ao lado de Jesus. Porque independente de ser salvo ou perdido, irmão Marcos, a pessoa ela vai viver eternamente. Porque nós somos a imagem e semelhança que Deus criou. Então, independente da pessoa estar destituída da glória de Deus
ou está na presença de Deus, ela vai viver eternamente. Mas Deus preparou morada para cada uma dessas pessoas. Né? Que diz lá, é muito bom realmente falar da palavra de Deus, você começa a viajar, você começa a adentrar na palavra e o Espírito de Deus ele vai sempre te inspirando mais e mais. Né? Nós temos uma parábola que o próprio Jesus nos ensinou, que está lá em Lucas 16, do 19 até o 31, verso 19 até o 31, que é uma palavra escatológica. Ali o que é que Jesus está ensinando? O último estado eterno do homem. Ou seja, para onde vai o salvo e para onde vai o perdido. Só que as pessoas hoje querem facilidade. Né? Hoje a porta é estreita, o caminho é apertado. Mas é esse caminho estreito e esse caminho apertado que nos conduz realmente a Jesus Cristo. É que nos conduz realmente, né, à vida eterna. Mas as pessoas querem hoje facilidade, querem as coisas tudo, né, de mão beijada, né? E hoje você vê que a desinformação acerca da palavra de Deus é muito grande. Você vê muitas heresias, o sistema religioso imperando, e tem muitas congregações que fazem parte desse sistema. Eu sempre falo para os irmãos, eu sou um homem que eu não realmente me ligo em sistema nenhum. Entendeu? Eu não me adapto e não quero, porque eu sei que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Agora, o sistema religioso que existe hoje é para afastar realmente o homem do caminho do Senhor. Então, são as heresias, como você me perguntou também sobre, né, apostasia. Apostasia, ela só acontece na vida da pessoa só acontece na vida da pessoa que tem conhecimento da verdade. Porque a pessoa que não tem conhecimento da Bíblia, que vivenciou as coisas excelentes de Deus, né, como diz lá em Hebreus no capítulo 6, né, o que acontece? Essa pessoa, ela não se torna, ela não é a pessoa apostada, que se apostou da fé, né, abandonou a fé, não. Justamente a pessoa que se torna um apostata é a pessoa que abandona Jesus, abandona a fé. E hoje o sistema religioso tem feito isso, tem infiltrado em muitas congregações para afastar realmente o conhecimento da verdade. Então a gente tem que ficar na palavra, por isso que a palavra de Deus diz lá em João 5, se não me engano, verso 39, que a gente tem que examinar as escrituras. Então tem muitas coisas que muitas congregações hoje praticam que é antibíblico. E as pessoas fazem aquilo naturalmente, já passou, não tem nada a ver. Não tem nada a ver no mundo físico, mas no mundo espiritual abre-se uma porta, né, muito grande, né, para o adversário entrar, realmente fazer morada e se andar, acabar com a vida daquela pessoa, impedir daquela pessoa ser arrebatada, né, ficar pagando tribulação e perder a salvação e para o inferno, como diz lá em Lucas 16, 19 até o 31, né, Jesus ensinando, no último estado eterno do homem, para onde vai o salvo, para onde vai o perdido. Então o rico, ele tinha o quê? Dinheiro. O dinheiro proporcionava o quê? Prazeres, né, carnais, ele se vestia muito bem, comia muito bem. Mas Jesus, ele fala de Lázaro, mendigo, estava sempre após daquele, desejando colher das migalhas cair da mesa, né? Daquele rico lá. Mas o que acontece? Lázaro, o mendigo, ele não foi salvo porque ele era pobre, era miserável, não. Só que a circunstância que ele vivia, a sua pobreza, a sua chaga, que a Bíblia fala que ele é cheio de chagas, não impediu que ele exercesse a sua fé no Filho de Deus. Entendeu? Por isso ele foi salvo, estava lá no seio de Abraão, enquanto o rico, que tinha tudo do bom e do melhor, ele morre, ele foi sepultado. Olha só a diferença. A pessoa que tem Jesus, como diz lá em Lucas 16, né, Lucas 16, a partir do verso 19, né? Então fala lá que quando morreu o rico, ele foi o quê? Sepultado. Quando morreu o mendigo, os anjos do Senhor veio e pegou ele, levou ele para o seio de Abraão. Então imagina só a diferença, um é sepultado, o outro, os anjos do Senhor veio e pega o espírito daquela pessoa e leva, né, para o seio de Abraão, como diz a palavra de Deus. E lá ele olha
né? O rico está lá naquela chama em tormento, né? O que ele faz? Você olha e fala assim, ó pai Abraão, manda aqui lá, você molha a ponta do seu dedo na água e me refresca, que estou em tormento nessa chama. Pô, lembra que você recebeu os seus bens aí, você teve a oportunidade, né? Mas você não quis, o que acontece? Agora tu está atormentado e é consolado. Então, o rico também não foi para o inferno, irmão Marcos, porque ele tinha riqueza, não. É porque ele colocava o seu coração na riqueza. E a riqueza se tornou um Deus na vida dele. Ou seja, ele se tornou uma pessoa idólatra. E quantas pessoas idólatras hoje estão no seio da igreja? Idolatra a placa, idolatra o pastor, idolatra cantor, né? Idolatra até a si mesmo. Né? Eu sou melhor preletor, sou melhor levita, eu sou melhor em tudo. O melhor é Jesus. Então, a grande tribulação, filho, ela vai acontecer a partir do momento que a trombeta soar. Tá? Eu acredito que vai ser antes, né? O arrebatamento da igreja, né? Porque é a justiça de Deus descendo, a espada de Deus descendo na terra para fazer justiça aos homens ímpios, né? Ou seja, julgar os homens ímpios que rejeitaram a sua palavra e viviam na prática do pecado. Então, quando se fala de escatologia, nós falamos de algo que é muito importante para a nossa vida. Sem falar na escatologia bíblica, nós precisamos também lembrar da nossa escatologia pessoal. Isso é muito sério. Porque escatologia pessoal, Marcos, é enfrentando a morte, eu enfrentando a morte e a volta de Jesus. Então nós temos que estar preparados para ambas. E tem pessoas que não estão preparadas para a morte e nem preparadas para a volta de Jesus. Então são essas pessoas, né, que vão ficar para a grande tribulação. São as pessoas que rejeitam a palavra de Deus, que não crê que Jesus, ele é o Salvador, né? Que não crê na palavra de Deus, pessoas que estão dentro das congregações, mas ficam brincando, são pessoas, né, que, ao invés de estar ali somando, né, cooperando para a obra de Deus, são pessoas que vêm para impedir a obra de Deus, escandalizar a obra de Deus, porque tem muitas pessoas hoje que estão escandalizadas, né, com o Evangelho. O Evangelho é isso. O fulano é cristão, né, entre aspas, mas faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Não, a gente tem que viver para a glória do Senhor. A gente tem que fazer o melhor, né? A gente tem que nos esforçarmos o máximo possível, irmão Marcos, para a gente chegar, não à perfeição, mas chegar pelo menos a alcançar a graça de Deus como foi com Noé. Porque se não fosse Noé, Deus ele tinha destruído toda a geração humana. Nós não iríamos existir hoje. Mas a Bíblia fala que Deus achou graça em Noé. Ou seja, se não fosse Noé, e Deus começa ali uma nova geração. Então, os sinais, irmão, têm mostrado que Jesus está à porta. A qualquer momento, a porta da graça se fecha, tá? A igreja é tirada da terra, se manifesta o anticristo, ele vai governar de Jerusalém 7 anos, vai ser um governo diabólico, de falsa esperança, de falsa paz, de muito engano mesmo. E tem muitas pessoas que vão ceder tudo isso, vai aplaudir, vai adorar, e o que acontece? Mas a igreja, para mim, que creio que vai ser o arrebatamento, né, antes da tribulação, nós vamos estar lá nas bodas, né, na ceia com o Senhor, os 7 anos lá com ele, a tribulação aqui na terra, só no final da grande tribulação que Jesus vai estar retornando novamente. A Bíblia fala lá em Zacarias, se não me engano, capítulo 13, verso número 4, que quando Jesus ele descer no Monte das Oliveiras, que ele tocar no solo, aí o monte vai se fender em 2. Né? Olha só o poder de Deus. Porque no arrebatamento da igreja, Jesus ele não vai vir aqui na terra, ele vai vir só nas nuvens, como diz lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 13, a partir do verso 13. Então o que acontece? Nem todas as pessoas vão ver Jesus nas nuvens, não. Jesus ele vai tirar o seu povo, vai arrebatar. Amém? Vai tirar o seu povo. Hoje você vê estudos sobre ufologia, né? Até em Varginha, aqui no sul de Minas, apareceu lá um extraterrestre lá. Tudo isso aí
É já para enganar o povo a respeito de tudo isso aí. Mas o povo vai ser arrebatado. Aqueles que creem em Jesus, o Senhor vai tirar da grande tribulação, vai levar para as bodas do Senhor, a volta do Cordeiro, e aí nós vamos estar aguardando para retornar com o Senhor. Aí vai iniciar o milênio, após a grande tribulação. Aí Jesus, ele vai reinar também de Jerusalém, a cidade santa. Então, todas as nações vão ver a glória de Deus. Por isso que vale a pena ser perseverante, porque a Bíblia fala que aquele que perseverar até no Senhor será salvo. Eu espero que eu respondi a sua pergunta em nome de Jesus. Amém, amém. Então, a gente temos visto que nos últimos tempos, a gente temos visto que, assim como fala lá em Mateus 24, que ele compara a volta dele com as dores de parto. Nós temos percebido que a cada vez mais terremotos têm acontecido, cada vez mais rumores de guerra, igual temos hoje 2 possíveis grandes guerras, Ucrânia e Rússia, Israel contra Irã, e isso a gente temos visto fazendo cada vez mais parte do nosso cotidiano. Assim como a gente passou por uma pandemia em 2019, 2020, então isso tudo já é um alerta muito grande que o Senhor tem mostrado, batendo na tecla, e a ciência se multiplicado. O outro, assim como diz lá em Daniel, que a ciência, no final dos tempos, se multiplicaria, né? Então, fica um alerta para a igreja. E eu queria que o pastor, nesse momento, fazesse um alerta para aquele povo que se encontra dentro das igrejas e se encontra sem esperança, achando que é uma fábula a volta de Jesus e achando que ele está vindo aqui, como eu sempre relato, bater o ponto só para o pastor e tem esquecido de adorar o Todo-Poderoso Jesus Cristo. Irmão Marco, eu tenho que dizer para essas pessoas que nós estamos vivenciando o princípio de dores, como diz lá em Mateus capítulo 24. Então é princípio de dores. Mas os sinais, Deus ele tem chamado a atenção de toda a humanidade. Deus está batendo no peito dizendo, olha, geração humana, olha para mim. Mas, infelizmente, as pessoas olham para isso, olham para aquilo, né? As pessoas estão envolvidas, quer se divertir, quer dançar, quer beber, quer passear, quer estar nas redes sociais. Isso as pessoas estão desligadas. O maior acontecimento, o maior advento que vai acontecer, está prestes para acontecer, que é a volta de Jesus. Então tem muitas pessoas dentro das congregações que não têm desenvolvido a sua salvação com temor e temor, como diz lá em Filipenses. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, é pela graça, não é por obras. Mas tem muitas pessoas que estão estagnadas, estão paralisadas. As pessoas não acordam para a sua vida cristã, não querem cuidar da sua vida espiritual. E a vida espiritual, irmão Marco, é o maior bem que nós temos. É que nós temos que investir mesmo, porque o nosso espírito vai viver eternamente. Agora imagina a pessoa viver eternamente dentro de uma fornalha de fogo. Isso aqui é para chamar a atenção de todas as pessoas que estão ouvindo, está nessa situação, que está nessa posição, ou seja, está em cima do muro. Ela não se decide. São pessoas, me perdoem em nome do Senhor Jesus, mas se eu estou aqui em espírito, se Deus está me usando para trazer uma palavra de alerta, tem muitas pessoas hoje que vivem hoje amaziadas e acham que não tem nada a ver. Tem pessoas que chegam a dizer, um dilema aí do mundo aí, casado amigado com fé, casado de maneira nenhuma. A Bíblia lá em Hebreus 13, no verso 4, fala que venerado dentre vós seja um matrimônio. A Bíblia fala que aqueles que dão a prostituição, Deus ele vai julgar. Então tem muitas pessoas que estão ali, chega até
batizar, a pessoa está amaziada, ela desce, não estou aqui julgando a ninguém, irmão Marcos. Eu estou aqui trazendo uma palavra de esclarecimento para essa pessoa cair na real, acordar realmente para que ela venha tomar uma posição e começar a fechar as brechas e não deixar o diabo ficar impedindo ela de progredir realmente na fé dela. Então a pessoa ela precisa realmente colocar a sua vida de conformidade com a palavra de Deus. Perfeito nós só vamos ser a partir do momento que os nossos corpos foram transformados, né, de corruptível a incorruptível. Então é um processo que todos nós vamos passar. Por que a Bíblia fala que aquele que já está lá no sepulcro vai ser arrebatado na nossa frente? Você não precisa fechar de olho, como diz lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Porque eles não precisam passar pelo processo de transformação como os vivos, que vai ser arrebatado. Eles vão primeiro assim, ó, subir e encontrar com o Senhor lá nas nuvens. E depois nós vivos seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Mas por quê? Porque nós vamos precisar passar por esse processo de transformação. Nós vamos receber um corpo glorificado. Por isso que Jesus disse que carne e sangue não herda o reino dos céus. Então tem muitas pessoas que precisam ser sacudida, precisa acordar, leva a vida de qualquer maneira dizendo que é crente até o adversário ele é. Mas nós precisamos ser discípulos do Senhor. Nós precisamos aprender com Jesus, aprender da palavra e colocar em prática. Então não adianta se eu aprendo uma coisa e não coloco ela em prática. Não vai funcionar na minha vida. Então tem muitas pessoas assim, que ela aprende, não coloca em prática e não funciona na vida daquela pessoa. E a pessoa fica de qualquer maneira dentro da congregação. Aí, o alerta que eu trago para essas pessoas, que se esforce para poder realmente fazer um reparo, consertar o altar, como diz ali Elias, né? Antes de reclamar ao Senhor, ele foi a reparar o altar. Então todos nós precisamos reparar o nosso altar. A pessoa que mente, ela tem que parar de mentir. A pessoa que rouba, ela tem que parar. A pessoa que diz falso testemunha, que arruma contenda, aquela pessoa maledicente, né, fica falando mal de tudo, está sempre reclamando, não está satisfeito com nada, né, sempre praticando coisa que é contrária à vontade de Deus, mas se ela aprende a palavra, ela precisa colocar em prática. Se ela coloca em prática, ela começa a realmente ter experiência com Deus e ela vai querer mais e mais e mais. Então nós precisamos consertar o nosso altar, precisamos fechar a nossa brecha, é pela graça a salvação, é pela fé, mas todos nós precisamos realmente arrepender, realmente de verdade, e receber Jesus como Senhor, né? Porque é um processo, eu creio assim dessa forma. Tá? A primeira coisa que Deus ele faz, o Espírito Santo, é nos levar ao arrependimento. Então, se não houver arrependimento sincero, porque eu posso até citar aqui o exemplo de Pedro. Pedro ele nega Jesus 3 vezes, e quando ele lembra da profecia que Jesus ele prediz, o que ele diz? Ele chora amargamente. Ele viu que aconteceu tudo que Jesus ele falou. Olha, o mestre disse que antes que o galo cantasse, eu ia negar 3 vezes, eu neguei. E ele chora. A Bíblia fala que ele chora amargamente, ou seja, ele se humilha, ele se arrepende. Então foi a partir daquele momento que Pedro teve um encontro com Deus. Então tem muitas pessoas que choram dentro das congregações, mas só aquela dor na consciência, né? Ela fica com a sua consciência pesada, ela chora, ela, né, até fala que vai dizer, vai fazer, vai isso, aquilo, e acaba não fazendo. Então, Pedro, ele só se converteu a partir do momento que ele se arrependeu mesmo. Então, quando a pessoa se arrepende, aí vem o novo nascimento. Quando vem o novo nascimento, aí vem a salvação. Eu creio dessa forma, que é esses 3 passos: arrependimento, novo nascimento e salvação. Foi o que aconteceu com aquele ladrão que estava lá na cruz, né? Ele não podia descer para poder ser batizado. Tem muitas pessoas que acham que o batismo é sinônimo de salvação. Aí eu me batizei, agora eu sou salvo. Mas, pelo que a gente tem conhecimento da palavra de Deus, o que acontece?
São muitas pessoas que vão ficar dentro das igrejas locais, porque a quadrangular é uma igreja local, a Deus e Amor local, as assembleias, todas essas congregações são igrejas locais, mas quando nós falamos de igreja universal, nós falamos de igreja salva, dos salvos. São essa igreja universal, a igreja do salvo, que vai ser arrebatada. Então tem muitas pessoas que vão ficar dentro das congregações justamente porque não se arrependeram, porque não perdoou, porque não liberou perdão, porque desejou mal para o seu próximo. Então a Bíblia é bem enfática. Ela diz, né? 2 mandamentos. Se você cumprir esses 2 mandamentos, você está cumprindo toda a palavra de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é o primeiro. E depois é o próximo como a ti mesmo. Então Deus, Jesus, ele pegou os 10 mandamentos, resumiu ele em 10, né? Vamos dizer em 9, né? Porque hoje nós não guardamos mais o sol, porque o fim da lei é Cristo. Não vou entrar nesse mérito aqui não, porque tem assunto para muito tempo. Então o que acontece? Hoje, a igreja hoje é constituída de pessoas imperfeitas. Eu sou imperfeito, você é imperfeito. Mas quando nós realmente lutamos para tentar, né, para fechar as nossas brechas, Deus ele vê o nosso esforço. Aquele ladrão estava lá na cruz. Ele não podia descer lá para batizar. E tem muitas pessoas que acham que eu já batizei, eu sou salvo. Pelo simples fato de eu fazer parte da igreja, já sou salvo. Não, nós somos salvos pela fé de Jesus. Isso é inquestionável. Nós somos salvos pela fé de Jesus. Jesus é o Salvador. Tá? Nós somos purificados pelo poder que há no sangue de Jesus, como diz lá na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 7. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas eu não posso fazer apologia ao pecado e ter prazer no pecado. O pecado ele nos cerca, nos rodeia a todo momento. Agora, se nós demos ocasião à nossa carne, nós vamos estar pecando. Porque a nossa carne ela é pecaminosa. Ela já nasceu do pecado. Mas quando a gente está em espírito, ou seja, direcionado pelo Espírito Santo, nós nos tornamos um com ele. Então fica muito mais fácil, né, de Deus estar realmente transformando todo o nosso caráter, nos formando, né, nos tornando novamente uma pessoa maravilhosa, uma pessoa realmente inquestionável. Mas por quê? Porque a obra é gerada dentro de nós, é por meio do Espírito Santo. É como o fruto do Espírito Santo. Ele é fluido, ele como que eu posso dizer? Me faltou até mesmo. Ele é gerado dentro de nós por meio do Espírito Santo. Você vê hoje que tem crente que fala palavrão, tem crente hoje que dá mau testemunho, fala mal do próximo, não perdoa, essas coisas tudo aí. Então essas pessoas que quer realmente ser arrebatada, quer viver com Jesus a eternidade, ela precisa se policiar. Porque a obra não acontece também assim. Tem pessoas que é muito rápido, como foi na minha vida. E eu me julgo assim até um privilegiado, porque eu vejo que tem muitas pessoas que ficam anos para, às vezes, receber uma libertação de um cigarro. A minha esposa, por exemplo, preguei para ela no sábado. Ela aceitou Jesus como Senhor. Às vezes no testemunho dela ela esquece de falar isso, né? Então eu preguei para ela num sábado. Naquele sábado, ela confessa Jesus como Senhor e Salvador. No momento que eu estava pregando para ela me chama de Lelei, né? Olei, Onem também tem hora. E ela disse para mim, olha aí, eu estou com vontade de fumar. Você quer fumar? Fuma, quer morrer, né? Pela boca, morre, come peixe. Ela tirou o cigarro, lembra até disso. Pegou o cigarro e foi fumar. Fiquei lá esperando, né? A bonita acabar de fumar. Ela acabou de fumar, que ela voltou, sentou de novo e tal. Continuei a pregação. Trouxe aqueles 3 versículos, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor. Ela confessou. Orei por ela. No outro dia, ela me liga. Eu falei, desde quando você rezou para mim, eu falei, não, filha, não é rezar, é orar. E eu não tenho vontade de fumar. Eu falei, você não vai fumar nunca mais em nome de Jesus.
Então a obra ela acontece no nosso interior a partir do momento que nós desejamos, nós queremos, quando nós damos liberdade ao Espírito Santo de Deus para trabalhar o nosso espírito. E tem muitas pessoas que limitam o poder do Espírito Santo na sua vida. São as pessoas que estão dentro das congregações, mas ela não decide, não dá liberdade, ela não quer a transformação. E Deus, quando a pessoa quer a transformação, porque nós temos também a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Se a pessoa quer, Deus faz. Se essa pessoa não quer, Deus não vai fazer. Então, as pessoas, o alerta que eu deixo para essas pessoas é essa. Se converte realmente. Entrega a tua vida realmente para Jesus. A obra quem realiza é o Espírito Santo de Deus. Não é o pastor, não é o irmão. Mas quando nós estamos em liberdade de Deus, nós desejamos a transformação, Deus ele entra na nossa vida e transforma. Amém? Amém. Amém. Nessa manhã nós estamos chegando mais uma vez ao fim do nosso Papo de Crente podcast. Queria deixar o convite para você estar conosco hoje às 19 horas na Igreja do Evangelho Quadrangular, Avenida, aqui no bairro Grama, em frente ao posto de gasolina. Eu tenho certeza que assim como esse podcast foi dentro da palavra, os nossos cultos aqui é tudo dentro da palavra, você vai sair daqui cheio da presença do Senhor Jesus, você vai sair daqui renovado e você vai se sentir abraçado por Ele. Amém? E com isso eu queria agradecer a presença do pastor e queria que ele fizesse uma oração para os ouvintes e para todos nós aqui nessa manhã. Amém, irmão Marcos. Eu que agradeço a oportunidade, primeiro a Deus e a você, irmão Marcos, pelo convite. É uma alegria muito grande. Eu até confesso que eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu vejo que tem uma câmera em cima de mim, mas tudo é para a glória do Senhor Jesus, amém? Às vezes eu fico até um pouco nervoso, a palavra ela começa a embolar, a boca vai ficando seca, mas tudo isso é para a glória do Senhor Jesus. Então eu agradeço a Deus em primeiro lugar, a você e todos que estão nos ouvindo, né, que está participando desse podcast aí, que vocês possam absorver tudo que o Espírito de Deus trouxe ao teu coração, porque todos nós somos carentes e necessitamos de Deus, amém? Então vamos orar para agradecer a Deus, amém? Senhor nosso Deus e Pai, é com temor e tremor que estamos aqui em adoração e louvor, desfrutando, ó Pai, da Tua presença em espírito e em verdade em nosso meio, e te louvando, ó Pai, pela Tua palavra, por esse momento ao qual o Senhor nos proporcionou, tanto nós que estamos aqui nesse estúdio, como aqueles que estão em casa participando, aqueles que ainda vão ouvir, vão participar, mas eu te peço, Pai, alcança cada um dos teus filhos, ó Pai. Todos nós, ó Pai, precisamos de um milagre, meu Deus, de um milagre urgente. Às vezes, ó Pai, a transformação de um filho, às vezes, meu Pai, a restauração do matrimônio, às vezes, ó Pai, uma cura para um ente querido, às vezes uma porta de emprego. Todos nós, ó Pai, temos um dia, meu Pai, mal na nossa vida, mas, meu Senhor, eu te peço, fortalece a cada um dos teus filhos que está passando por esse momento. E a minha oração vai mais além, ó Pai, pelas vidas cativas, oprimidas, sobrecarregadas, as vidas que estão dentro de uma UTI, CTI, um leito de dor, passando, ó Pai, por esse momento de vento, tempestade, que essa enfermidade, ó Pai, crônica, esta vida está prestes a descer, meu Pai, a sepultura, mas eu sei, meu Pai, que Tu, o Senhor, tem um poder de curar, e o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Então alcança essas vidas agora, Pai. Liberta, meu Pai, dos vícios, liberta da prostituição, liberta, meu Pai, da religiosidade, da idolatria, da feitiçaria, liberta, Pai, do sistema religioso, liberta da cegueira, da surdez espiritual. Meu Deus, a obra, só o Teu Espírito tem esse poder, ó Pai, de convencer o pecador, levou o pecador ao arrependimento. Então transforma essas vidas para a Tua glória, toca nas nações, tribos e línguas, toca nestas vidas, ó Pai, que precisa de um toque do Teu poder, para que eles possam, meu Pai, ver a Tua glória, ver as Tuas maravilhas, e como ministro do Evangelho, ó Pai, eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e uso o poder alocado no meu ministério, e paraliso toda ação do mal nessas vidas, ordeno que é por terra e sai no nome de Jesus. Eu abençoo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, desejando um ótimo domingo na presença do Senhor, que você, no dia de hoje, possa
dar o seu melhor para Jesus, aonde você colocar a planta dos seus pés. E lembrando que no próximo domingo nós estaremos aqui mais uma vez trazendo mais sobre a palavra de Deus. Essa é a nossa missão, Papo de Crente Podcast, sempre dentro da palavra, sempre buscando mais conhecimento, mais uma ferramenta que o Senhor nos deu para a gente levar a palavra a cada um que está do outro lado. Amém? Tenha um bom dia e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.